Ok. Pessoal, a aula de hoje aí, eu vou estar falando, então, como eu comentei com vocês, é revisão, né? Ó. Então, eu vou estar Novo falando com fone? vocês de conteúdo que nós já vimos, né? Mas pode ser que algum aluno não tenha assistido essa aula, ou faltou, ou entrou depois, né? Então, pode me interromper aí para questionar algum ponto, para ter alguma dúvida mais específica, vai ser um processo um pouco rápido. Antes de eu entrar no conteúdo da revisão total aí, na verdade, eu vou abordar um pouco a questão da máquina virtual, que é a última atividade que a gente estava trabalhando aí, além de eu ter feito algumas atividades com vocês usando os comandos do MS-DOS lá, gerando arquivo de lote. Então, vamos falar um pouquinho da máquina virtual, só para registrar para algum aluno que ainda está com um pouco de dificuldade em usar a máquina virtual. Aí depois a gente parte para a aula da revisão, tá bom? Então, da máquina virtual, vai ser assim, ó. Eu vou estar usando aqui o mesmo programa que a gente tem na sala de aula, que é o VMware Workstation 12 Player, né? E essa máquina virtual, eu já tenho ela em várias máquinas criadas. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho aqui o Debian, eu tenho o Ubuntu, eu tenho o servidor 2008, eu tenho o XP, o 7. Essa daqui foi a que eu abri com vocês, inclusive, na aula passada, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó, na verdade, eu vou fazer a criação de uma máquina virtual como ponto de revisão para nós, e aí eu falo um pouquinho dessa máquina virtual que eu vou criar, tá? E aí eu insisto assim, quem tiver computador em casa, dá um jeito de fazer esse mesmo ambiente aí, né? De você ter a máquina virtual, ter a imagem ISO, configurar bonitinho e tal, porque vale bastante a pena, tá bom? Se você não tem um programa, aí não tem problema, você vai falar comigo, pega um pendrive e a gente copia. Se a sua máquina não é uma máquina muito rápida, com 1 GB, 2 GB de memória já dá para fazer alguma coisa, com 2 GB de memória, tá bom? Então, tiverem 2 GB aí, dá para vocês usarem. Então, vamos lá, gente, ó, o programa está aberto, né? Eu estou aqui na parte do Home, então quando eu clico aqui, ó, em qualquer máquina virtual, ele muda o menu aqui do lado, ó, mostrando para mim a característica da máquina virtual, ou seja, qual é o state dela, né? Qual é o estado atual dela? Ela está off, ela está desligada, ó. Se eu clicar aqui no Debian, ela também vai estar off, ele mudou para o Debian. Ele diz para mim qual é supostamente o sistema operacional que ele está usando. Uma coisa interessante é que esse OS aqui, que é o sistema operacional, é, não é necessariamente, tá, pessoal? Não é necessariamente o sistema operacional que está nessa máquina virtual. Esse nome que ele está mostrando aqui para mim, ó, foi o nome que eu escolhi na hora que eu iniciei a criação, tá bom? E aí eu tenho aqui uma característica de memória dela, né? E eu tenho aqui dois botões que já vou falar para vocês, que é o player, que a gente já conhece, que seria para iniciar a máquina virtual. E aí eu tenho o edit virtual machine, se a gente traduzir isso aqui, é editar a máquina virtual, né? Ó, é editar as configurações da máquina virtual, né? Em inglês, Edit Virtual Machine Set, tá bom? Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse elemento aqui, tá ok? Legal, gente, ó. Então vamos criar uma máquina virtual. Para criar uma máquina virtual, eu tenho que ir lá no Home, ó. Eu clico no Home, ele me leva para o Home, muda aqui as opções à minha direita, e aí eu tenho aqui a opção Criar, foi sempre a opção que nós usamos, Create a New Virtual Machine, né? Eu tenho a opção Open a Virtual Machine, que seria abrir uma máquina virtual existente, e eu tenho uma opção chamada Upgrade para o VMware Pro, que seria uma outra versão deles aqui. Então, essas três opções a gente até poderia usar, dependendo da situação aí que você esteja operando. A que a gente mais usa com frequência é de criação de máquina virtual. Mas eu consigo abrir uma máquina virtual que foi criada em outro computador, né? Eu consigo. Para isso, basta você trazer todo o diretório que estão os arquivos dessa máquina virtual. Como são arquivos grandes, a gente copia num pendrive grande ou num HD externo, e aí eu consigo abrir essa máquina virtual. Olha que interessante. Mesmo que ela não tenha sido criada no meu computador, né, foi criada em outro computador, dá para abrir aqui, tá? Eu já fiz algumas experiências com relação a isso,
Mesmo sendo computadores com processadores diferentes, ele consegue abrir sim a máquina virtual. Então vamos no Create a new Virtual Machine, né? Está em inglês aqui, mas a tradução também é relativamente simples, né? Ó, criar uma nova Virtual Machine, criar uma nova máquina virtual, né? Vou nela aqui, e aí ele abre essa janela também já é conhecida por nós, é nessa janela que a gente informa algumas características de, por exemplo, como que eu vou colocar o sistema operacional nela, né? Ele está perguntando de onde vem o sistema operacional. Eu tenho três opções, basicamente, ó. A opção de instalar por DVD, tá? Então, se eu clicar aqui e mantiver essa opção, eu vou ter que colocar uma mídia de DVD no meu equipamento aqui. A opção que a gente mais tem usado é a do meio, né? Porque a gente vai buscar uma ISO, a gente vai pegar lá uma imagem ISO e, e aí ele pega esses arquivos e na hora que ele abrir a máquina virtual, ele inicia a instalação. E eu tenho uma última opção, que é a terceira opção, que é, na verdade, uma opção para mais tarde, né? Que seria o later aqui, ó. Ou seja, eu vou instalar mais tarde o sistema operacional. Então, o que que ele faz aqui? Ele cria a máquina virtual, ela fica pronta para uso, e não fica buscando o sistema operacional. Toda vez que você ligar essa máquina virtual, ela vai ligar, ficar na tela preta, esperando você indicar qual é e aonde está o sistema operacional, tá bom? Para a nossa demonstração aqui, eu também vou usar a opção do meio, e quando eu clicar no browser, ó, eu vou poder procurar no meu computador, né, nos meus discos aqui do computador, ou se for no caso do pendrive também, se você tiver uma ISO no pendrive, você vai buscar neles, ó, aonde está a ISO, tá? E aí lembrando, pessoal, de novo, ó, essa pasta ISO, ela só existe aqui porque foi criada, tá? Isso não é um padrão do Windows. Nós criamos aqui e colocamos alguns arquivos aqui dentro, ó. Então eu tenho a pasta ISO e dentro dessa pasta ISO eu tenho Linux, eu tenho Windows, eu tenho alguns aplicativos relacionados à máquina virtual. Nós vamos colocar um Windows aqui e quando eu entro na minha pasta Windows, vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho várias ISO, né, ó. Tem um monte de ISO aqui. Hoje eu vou iniciar ISO 8.1. Vamos iniciar o Windows 8.1. Nós não vamos esperar ele instalar, tá? Eu vou pausar a operação durante a execução, porque aí o objetivo é mostrar um passo a passo para vocês. Então, gente, ó, onde é que eu estou agora? Eu estou indicando para a minha máquina virtual aonde está o sistema que ela deve instalar, né? Aonde está a mídia ou o arquivo que ela deve instalar. No meu caso, é um arquivo, chama Windows 8-1, tá bom? É uma ISO. Reparem o tamanho do arquivo, ó. É um arquivo de 2,7 GB, né? Um arquivo bem grande. Eu vou pedir para ele abrir. Ele anota aqui, né, aonde é que está esse arquivo, e eu vou pedir Next. Aí, nesta opção aqui, ele quer que eu selecione para esta estação qual o sistema operacional, tá bom? E aí, uma coisa bem curiosa, ó, vocês viram que eu coloquei lá o Windows 8.1, se eu colocar Linux aqui e eu avançar, ele vai instalar, né? Só que assim, ele vai instalar o Windows 8.1 numa máquina virtual chamada Linux, tá bom? Essas opções aqui, elas existem, ó, por quê? Porque na hora que você clicar, por exemplo, no Solaris, né, que é um sistema operacional, ó, você vem aqui, ó, e ele vai te dar algumas opções do Solaris, né? Se você clicar, por exemplo, no Windows, quando você vem aqui embaixo na versão, ele escolhe uma das versões do Windows. E o que muda aqui, tá, pessoal? Na realidade, é um ajuste da máquina virtual para o sistema que você vai usar. Então não é ideal, né, ó, não é coerente. Você vai instalar o Windows 8.1, você selecionar Linux, selecionar aqui qualquer um Linux, né, ó, e instalar o Windows. Ô, professor, Oi, uma pergunta. Como que eles fizeram para criar um computador e um emulador de computador? certo, tá certo. É legal, vamos falar sobre isso sim. Então, pessoal, aqui o ideal é a gente escolher, né, exatamente, ó, o tipo, né, de sistema com o qual você vai instalar. Que no meu caso é o Windows, e aí eu vou ver se ele tem aqui a opção do Windows 8.1, né? Então vamos lá. Pá, certo, o Windows. Pessoal, essa pergunta que foi feita para mim aí
sobre como é que eles conseguiram, né, ó, criar uma máquina virtual para computador, tá bom? É uma pergunta bastante interessante, tá? Na realidade, se a gente parar um pouquinho para pensar hoje em dia, os computadores, eles são muito rápidos, tá bom, gente? A gente tem computadores muito rápidos. Mesmo o seu computador aí da sua casa, que tem um computador que já tem 1, 2 anos, ele também é muito rápido. Mas a gente tem computadores de ponta, né? Com muita memória RAM, com processador com 4, 8 núcleos. Então, são computadores extremamente rápidos. E por que que eu estou falando do computador para falar da máquina virtual? É porque um computador muito rápido, ele é capaz de rodar vários programas quase que ao mesmo tempo e você não percebe lentidão. Então, um programa de máquina virtual, como esse que é o VMware Workstation, ele é um programinha que foi colocado dentro do Windows 10. Então, por exemplo, esse programa funciona no Windows 10. Se você colocar ele no Linux, por exemplo, ele não funciona. Então, esse programa foi configurado, né, foi programado, foi preparado para rodar no Windows 10. E quando esse programa ele for aberto, né, ele for executado, o que que esse programa faz, né? Ó, ele vai pegar, né? Ele vai compartilhar uma parte dos recursos físicos do computador. Então, vai desde a memória, do HD, da placa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou avançar aqui para me mostrar para vocês, ó, que ele compartilha assim, ó. Tá vendo? Ó? Eu estou nessa parte aqui, é disk, né? É o disco. Ele está pegando uma parte do meu HD físico. Eu comentei na aula passada que ele não pega 60 GB. Ele pega uma parte que ele vai usar agora, e se necessário ele vai aumentando essa parte, tá bom? Então, só que ele pega esses 60 GB, gente, é, como sendo uma área onde ele vai dar um nome para essa área. Ele vai criar um arquivo, e aí vai ser um arquivo de um disco virtual, e aí esse arquivo de disco virtual ele vai jogando tudo lá dentro. Então, nesse momento agora, a gente está falando de programação. Então, existe um programa, né, que é a máquina virtual, que é um programa sofisticado, que é capaz de pegar um espaço do disco, dar um nome para esse espaço e colocar um monte de coisa lá dentro, né? Colocar um monte de programa, um monte de arquivo. Isso tudo, na verdade, vai ficar compactado quando você não está usando a máquina virtual. Eu tenho aqui a minha tela de resumo aqui, tá vendo? Então, como nós já conhecemos essa tela aqui, eu também vou dar um finish aqui, ó, para mim continuar respondendo a pergunta do nosso colega, que foi como que eles conseguiram criar uma máquina virtual, né? De que forma? Então, ó, é essa máquina virtual aqui, se vocês observarem, ó, eu acabei de criar na verdade, aqui eu iria gerar um arquivo, né, que se chamou Windows 8, mas a gente não vai chamar de arquivo, nós vamos chamar de máquina virtual. E o que que esse arquivo faz, pessoal? Ó, ele vai simular um computador. Para isso, eu vou mudar a minha tela aqui e vou levar vocês lá pro meu computador aqui, ó, para me mostrar para vocês a minha pasta documentos, ó. Eu vou mostrar aqui minha pasta documentos. Tá vendo? Ó? Técnico aqui, ó, documentos. Vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho uma pasta chamada Virtual Machine. Acho que está um pouco pequena aí para vocês, mas essa área que eu estou apontando aqui, ela é Virtual Machine. Eu vou clicar nessa pasta e vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho uma unidade 8 que foi criada agora, ó, ela ainda não foi explorada. Assim que eu explorar ela, ele vai criar uma pasta e tudo que ele colocar dentro daquela máquina virtual vai ficar dentro dessas pastas. Quando eu abro aqui o Windows 7 Java, ó, na verdade a gente não vê aqui os programas que eu coloquei. Na verdade, o que vocês estão vendo são os arquivos responsáveis pela minha máquina virtual. Tá bom? É isso que vocês estão vendo. Eu vou voltar para a minha máquina virtual lá, né? Ó, vou voltar aqui no meu VMware, pronto. A gente está aqui nele agora. E aí o que que vai acontecer? Ó? Eu vou chamar o Windows 8 aqui e antes de eu dar o Player Virtual Machine, que seria executar, eu vou no Edit. Né? Eu queria que vocês pensassem agora, eu acho que quem perguntou foi o Pedro, né, Pedro? Foi o Pedro que perguntou. O Pedro está na aula. Acho que foi o Pedro que perguntou. Pessoal, eu queria que vocês pensassem assim, ó. Sabe esse edit aqui, ó? Imagina que você fez um texto no Word ou no WordPad, e aí você abre o WordPad e você abre o seu texto, o seu arquivo.
E aí você vai alterar o seu texto. Você vai trocar a cor da letra, você vai digitar mais texto e tal. Então, ó, esse edit aqui, ó, ele vai fazer isso. Só que ele não vai editar letras, né? Ele não vai editar cor da letra, tamanho. Ele vai editar a minha máquina virtual. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai trazer uma série de opções, né, ó, referente à minha máquina virtual que eu posso mudar, ó. Por exemplo, eu quero colocar mais memória RAM. Então, por enquanto, Ô, professor, oi, tem, tem essa ISO, tem tipo de DVD ou pendrive? a saída? Não, Então, tô falando da ISO. da ISO, então, tem sim, Sim. na verdade é assim, tá, gente? A ISO, ô Matheus, a ISO é um arquivo, né? E aí você pode copiar ele normal. Você pode copiar para o pendrive, você pode copiar para um DVD e pode levar esse arquivo para qualquer lugar. Agora, eu não sei se o Matheus está perguntando exatamente do arquivo .iso ou se ele está perguntando daquelas pastas que eu mostrei para vocês da máquina virtual. Deixa eu mostrar aqui de novo, Matheus. Se for isso daqui, ó, se for isso aqui, ó, por exemplo, ó, os Hum. documentos aqui, Matheus, essa parte aqui, ó, você poderia copiar, você teria que copiar a pasta inteira, tá? Ó, então, se você copiar o Windows 7 PHP num pendrive e levar para outro computador que tem a máquina virtual, ele vai conseguir abrir essa máquina virtual. Eu vou clicar aqui dentro, ó, você vai ver que tem um monte de arquivo, mas não adianta levar só alguns arquivos, tem que levar a pasta inteira, tá bom? Gente, ó, isso significa dizer o seguinte, ó, se eu pegar um HD externo grande, né, de 500 GB, 1 tera, e eu copiar todas essas pastas aqui, ó, e aí se eu for para a nossa aula e eu abrir lá o programa da máquina virtual sem nenhuma máquina virtual criada, eu vou colocar o HD externo lá e vou poder abrir qualquer uma delas, porque eu vou fazer o quê, né, na máquina virtual, ó? Nós vamos fazer isso na máquina virtual. Quando eu clicar no Home, eu não vou clicar no Create, eu vou clicar no Abrir. Quando eu clicar no Open aqui, ó, ele vai perguntar aonde é que está a pasta que tem as máquinas virtuais, entendeu? Então, aí eu iria usar essa segunda opção aqui, ó. Então, Matheus, tem duas situações, tá? Você pode sim, ó, levar a pasta inteira, né, de uma ISO instalada, ou, que é uma máquina virtual, na verdade, ou você pode copiar os arquivos ISO no pendrive, tá bom? Você fala, professor, o que que é melhor? Na realidade, a gente tem que ter os dois. Vocês têm que ter vocês têm que ter a máquina virtual funcionando com a máquina virtual que vocês criaram, certo? E vocês têm que ter as ISO para que vocês possam criar novas máquinas virtuais. Então, na realidade, assim, a gente vai ter os dois, tá bom? Vocês viram, eu não sei se vocês perceberam lá que a minha pastinha ISO tem um monte de ISO, né? Porque eu uso muitas na aula, mas eu também uso para trabalho, né? Eu uso para algumas atividades que eu faço de trabalho, tá bom? Então, gente, ó, voltando aqui, ó, para minha máquina virtual, que é o Windows 8, né, ó, eu tenho aqui o Edit Virtual Machine, e quando eu chamo aqui, ó, eu tenho aqui o Virtual Machine Settings, e aqui eu posso ajustar, mudar, né? Pode mudar qualquer coisa, professor? Então, dependendo do que você mudar aqui, vai afetar o funcionamento da sua máquina virtual. Então, a gente pode mudar assim, ó. Por exemplo, memória, a gente pode mudar para mais, podemos aumentar a memória, né? É claro, gente, que eu não vou poder levar aqui para 64 GB, porque meu computador não tem isso de memória. O meu computador ele está permitindo aqui no máximo, ó, a região do 4 GB. Então eu vou subir essa barrinha aqui, ó, para apontar um pouco mais de memória aqui, ó. E o que que vai acontecer é que a minha máquina virtual vai ficar mais rápida. Se eu diminuir a memória, ó, ele está diminuindo aqui o tamanho da memória, eu vou deixar 512, tá vendo? Ele vai talvez rodar o Windows 8, mas de forma bastante lenta, tá bom? Eu também posso fazer alterações aqui, ó, no processador, né, ó, e também no HD. Ele está usando, na verdade, agora um núcleo, tá vendo? E eu posso pedir para ele ativar os dois núcleos de CPU, né? E aí a gente pode futuramente adicionar um outro HD virtual. É, Adaptador de rede, para quem fez o curso de rede já, esse Network Adapter, ele é a placa de rede. Então, ele existe aqui para que você possa fazer algumas configurações caso a sua máquina virtual ela não entre na internet.
porque é o que eu falei na aula, tá, gente? Ó, a máquina virtual, ela vai se comportar e vai funcionar como se fosse um computador real, inclusive permitindo você entrar na internet e acessar sites, rede social e tudo mais. Então, caso a sua máquina virtual não esteja acessando a internet ou a rede de computadores, você vai ter que vir aqui no Edit e vai no Network Adapter e nós vamos ajustar aqui alguns parâmetros, né, ó, para a gente poder fazer com que a máquina virtual acesse a rede, tá bom? Ô, É, professor, oi, eu tive uma pergunta meio que um pouco engraçada, mas um pouco pode falar. interessante, né? Tem como abaixar um emulador de computador, uma máquina virtual dentro da máquina virtual e na outra máquina virtual? Se tiver como. Tem, isso dá para ser feito sim, tá? Ó, eu vou aqui, ó, eu vou disparar uma máquina virtual para a gente ver ela funcionando. Então vamos abrir essa daqui, ó. Eu vou dar um Play Virtual Machine, então ela vai estar abrindo aqui. E vai abrir o Windows 7, né? Vai levar um tempinho aqui, ó, vai abrir o Windows 7. Depois que ele abrir o Windows 7 aqui, pessoal, eu posso copiar, né, ou baixar o VMware Player. Na verdade, eu tenho ele aqui no meu computador, então eu posso arrastar ele aqui para dentro, tá? E aí eu vou instalar a VMware aqui dentro, né, do Windows 7, e depois que eu instalar, eu vou fazer o que o Matheus falou. Eu vou criar uma nova máquina virtual, ela vai perguntar qual é o sistema operacional que eu vou instalar, e aí eu poderia instalar. Então, olha que bacana, que interessante, ou até mesmo como o Matheus falou, que engraçado, ó. Eu estou abrindo para vocês o Windows 7, né? Eu poderia criar a máquina virtual agora, e essa máquina virtual que eu criar, eu posso dizer que eu vou instalar o Windows 10. Então, eu vou ter o Windows 10 dentro de uma máquina virtual que é o Windows 7, tá aqui, ó, que é o Windows 7, né? E esse meu Windows 7, pessoal, vou diminuir aqui a janela para vocês verem comigo, ó. E esse meu Windows 7 aqui, ó, ele tá no meu Windows 10, ó. Ó o Windows 10 aqui operando, ó. Cliquei no botão do Windows 10, ó. Então aqui é o Windows 10, aqui dentro, né, ó. Aqui dentro é o Windows 7, né, ó. Então eu poderia colocar uma máquina virtual aqui, instalar ela agora e iniciar uma nova instalação. Matheus, eu não vou fazer esse procedimento agora, talvez por conta do nosso tempo. Jogar a máquina virtual aqui dentro até consigo, porque ó, eu vou no painel de controle, se eu mostrar para vocês aqui os programas que estão nesse computador, é bem provável que eu acho que eu não tenho a máquina virtual aqui. Então aí eu teria que colocar ela, ó, programas e recursos. Então vamos ver se eu tenho ela. Cadê? Ó. Ah, eu acho que eu tenho ela. Vamos ver, gente, ó. VMware. Deixa eu ver. Acho que eu não tenho. É, não. Não tem. Não tem. Aí eu tenho que instalar ela, mas a instalação é rápida, daria para instalar agora também. Ela vai aparecer aqui para mim, aí eu vou poder abri-la, tá bom? Na próxima aula, aí, então, na semana que vem, eu faço essa operação para a gente fazer um teste, tá bom? Ok. Matheus, eu vou fechar aqui o Windows 7, senão a máquina vai ficar muito pesada aqui, começa a esquentar demais também aqui. Legal. Levar vocês aqui para nossa aula aqui, ó. Então, gente, ó, para a aula de hoje, apresentar um pouquinho a questão da máquina virtual. Para quem ainda não conseguiu usar ou para quem tem dificuldade aí, está tendo, aproveita essas aulas online para a gente forçar o conhecimento do uso da máquina virtual. Como eu falei, vai ser muito útil para nós para várias situações. Se for o caso também numa outra aula aqui virtual, eu mostro para vocês como que essas máquinas virtuais elas me ajudam no meu trabalho, por exemplo, para fazer um sistema, para fazer um teste aí, tá bom? Então a gente pode fazer isso também é, de forma prática, vendo como que elas funcionam aí, tá bom? Vou abrir novamente aqui então o VMware só para a gente estar finalizando ele aqui, ó. Tá carregando, ó. Certo. Pessoal, do VMware, além do Matheus, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá, o William.
Quer fazer alguma pergunta? Vinícius, Matheus, Leonardo, você quer fazer alguma pergunta, Leonardo? O Guilherme não está na sala de aula, olha que sorte, hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tô tranquilo, professor. Tá, beleza. Tá bom. Gente, ó, uma outra curiosidade que eu estou mostrando para vocês o VMware Play Workstation, mas assim, existem outras máquinas virtuais e você pode e deve usar qualquer uma delas que você vê que funcionou para você, que está funcionando, que você consegue instalar, que você consegue operar. Então não precisa ser esta máquina virtual. Eu uso essa porque, como eu falei, no Windows 10, para mim ela está funcionando muito bem. Mas não há problema algum se a gente vê outras aí ou se a gente passar a usar outras. A forma de usá-las, elas são muito parecidas, elas são simples para vocês usarem, na verdade. O mais importante é ter a máquina virtual e a imagem ISO para poder criar, tá bom? Eu não disparei a minha máquina virtual aqui, eu vou dar um player nela para a gente finalizar uma outra operação que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou dar um player virtual machine, então, ele vai disparar a minha máquina virtual e ele deve iniciar a instalação do Windows 8, né, 8.1. Então, vamos esperar um minutinho aqui. E aí eu vou mostrar um negócio bem bacana para vocês que ele faz. Ó. Então, ele começou, ele está instalando. Ó. Vai demorar um tempão, nós não vamos esperar, né? Certo. Aí o que eu vou fazer agora, gente? Ó, ele está instalando, tá bom? Vamos supor que por algum motivo, ó, tá vendo? Estou aqui fazendo o processo de instalação. Ó. Vamos supor que por algum motivo eu precisasse sair agora aqui do ambiente, eu precisasse desligar o meu computador, entendeu? Enfim, eu tenho que finalizar todas as atividades. E aí é que tá. Se eu desligar essa máquina virtual agora, se eu clicar aqui no X, ó, se eu clicar no X aqui, deu um erro de não achar a ISO, pelo que eu estou vendo. Mas tudo bem, ó. Se eu clicar no X, ele vai me dar uma opção que é a Power Off e a Suspend, tá? A Power Off, o que ele faz é fechar essa janela da máquina virtual, e aí eu teria que começar o processo tudo de novo. E o Suspend, ele faz uma coisa bem interessante, ó. Ele grava o que ele está fazendo, e depois que eu abrir a máquina virtual, ele vai continuar de onde ele parou. Então, eu vou dar um Suspend aqui, ó. Ele vai gravar aquela telinha, ele já gravou, e aí para vocês, tá, ó. E aí para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. É, eu vou eu vou é, compartilhar aqui. Ih, ele está estourando nosso minuto, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui só uma tela rapidinho para mostrar para vocês que ele fez o que aqui, ó, na pasta do Windows 8, ó. Ele gravou, ó, ele gravou vários arquivos que é referente ao suspend dele lá, tá vendo? Então, quando eu chamar a máquina virtual novamente, aí ele vai trazer de onde ele parou. Eu vou dar o VMware novamente rapidinho aqui, vou levar vocês para ela novamente, tá bom? Ô, professor, Oi. uma pergunta. O computador, ele vai ser melhor do que o computador que a gente tem ou ele vai ser a mesma configuração que o nosso? Não, ele vai ter um desempenho menor, né? Ele não vai ser tão rápido, pessoal, quanto se você estivesse instalado numa máquina física com todos os recursos dela do mesmo modelo, porque lembrar vocês que a minha máquina física aqui, ela está compartilhando vários programas, né? Além do próprio Windows 10, o programa da máquina virtual. Então, o que vai acontecer, Matheus, é que ele vai rodar se nós fôssemos comparar a máquina virtual com máquina física, ele iria funcionar um pouco mais lento, entendeu? Mas num computador rápido, olha ele restaurando aqui a tela, pessoal. Tá vendo? Tá restaurando, ó. Num computador com muita memória, Matheus, a gente não vai perceber isso não. Se uma máquina, por exemplo, que tivesse aqui 8 GB de memória, 16 GB de memória, rodando o Windows 8 aqui, ou Windows 7, ou até mesmo 10 virtual, ele vai rodar muito rápido, a gente não iria perceber essas diferenças, tá bom? Beleza, gente. Então, assim, quando que a gente usa o restaurar, tá? Quando que a gente usa essa opção aqui, né? Ó, que eu fecho a máquina virtual, eu uso o suspender ou o power off. O suspender você vai usar sempre que você não quer que ele feche, né? Ó,
as atividades do Windows, que ele interrompa totalmente. Você quer que ele pare ali e que depois ele continue naquela atividade. Então, a gente sempre vai suspender, tá bom? Ok? Ele já me deu aqui o alerta do tempo que eu tenho de gravação, que eu vou estar finalizando. Então, na aula de hoje, foi uma primeira aula, uma aula experimental, né? Ó, na nossa aula presente está o André, o Felipe, o Leonardo, o Matheus, o Pedro, o Vinícius e o William, tá bom? Pessoal, eu vou combinar assim com vocês. Apesar de eu estar vendo aqui o nome de vocês, saber que vocês estão na aula, eu vou pedir que lá no WhatsApp você coloque assim, ó, Pedro, presente, Vinícius, presente, William, presente, para ser uma coisa bem séria, bem oficial para nós, porque lá na escola o pessoal está olhando o WhatsApp e é eles que vão marcar presença para vocês lá na pasta, tá bom? Então, acabou a minha aula aqui, você pega aí o WhatsApp e coloca lá, André presente, o Felipe coloca presente. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, né, e ficou longo aqui, não deu para você perguntar agora, pode postar lá no WhatsApp, que aí eu vejo e respondo para vocês. Pessoal, eu vou interromper a nossa gravação então, vou interromper a aula e vou me despedir de vocês aqui. Beleza, então? Com vocês, tudo bem aí? Ok? Beleza, Ok, Matheus? ok. Ok. Beleza, Tá? tá bom, tá bom. Obrigado. Pessoal, vou aguardar vocês então, ó, na segunda-feira, então, semana que vem, tá bom? E aí eu continuo com essa parte da revisão. Na próxima Tá aula, bom. deixa o caderno do lado, caderno e uma caneta, tá bom? Até Tá bom, mais, professor. pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Até. Tchau, tchau. Depois eu te pergunto no negócio no WhatsApp. Tá legal.